Naquele tempo, respondendo Yehoshua, disse: Graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Shalom Aleichem. Estaremos então dando continuidade agora à parte 3 do estudo Quem dizem os homens que eu sou? Como vimos até a segunda parte, nós estávamos entrando naquele ponto em que falávamos a respeito da Trindade, a respeito da unicidade, a respeito do credo apostólico, etc, etc. Então nós vimos que tudo isso foram coisas que vieram. Eu vou até ler aqui uma coisinha para nós termos uma informação histórica. São coisas que realmente partiram de concílios, dos 4 primeiros concílios ecumênicos, que eles dizem os 4 evangelhos da ortodoxia, Isso é uma expressão dita por Gregório Magno, Então, o resultado final disso foi uma paz unânime na confissão de que Cristo seria verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós temos que entender que a Igreja Católica, de fato, ela na elaboração desse dogma trinitário que eles tiveram, eles precisavam confessar e definir Cristo como o Verbo encarnado, onde através da união hipostática das duas naturezas, divina e humana, no 4º Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 451 da Era Comum, formulou-se a expressão Vere Deus et vero homo, verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, em relação à divindade e humanidade de Cristo. Definição esta contrária à resposta e confissão de Pedro: Tu és o Mashiach. Então esta sempre será a resposta correta daqueles que com sinceridade buscam a linhagem de fé profética e apostólica da igreja primitiva. Eu gostaria de ler aqui um texto, antes de nós continuarmos, que nós encontramos em Apocalipse 22, no versículo 16. Apocalipse 22, versículo 16. Onde lemos o seguinte: Eu, Yehoshua, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas congregações. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então observe, aqui é o próprio Mashiach dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Isso se opõe contra qualquer dogma criado após os concílios ecumênicos, pois ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. É claro isso ou precisa desenhar? Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu,
Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Como nós acabamos de ver, né, tanto as profecias, né, dos profetas da primeira aliança, quanto aquilo que o apóstolo João teve como visão, né, dos anciões, né, e o que um deles disse a ele, em nada, né, nos demonstra a crença num ser pré-existente, nascido por intermédio do Espírito no ventre de uma virgem. Vamos ler aqui um pouco de história para que a gente possa entender um pouco melhor como é que essas coisas foram acontecendo, né? Por exemplo, nós vemos aqui o seguinte, que esse conceito surgiu primeiramente, né, com o filósofo judeu Filo de Alexandria. Ou seja, um conceito filosófico extraído, plagiado da confluência entre o cristianismo e o helenismo, onde através desse sincretismo religioso, o logos grego, que significa a essência divina, ou o verbo, a palavra, ou ainda, como nós vamos falar muitas vezes durante esse estudo, o plano divino, né? Então esse logos, né, que eles utilizaram, o logos grego, dizendo que ele se encarnou e se fez homem, né? Daí se segue inevitavelmente ao passo final, tomado pelos teólogos do século IV e V, onde diziam Cristo como Deus homem, o que constitui um tremendo engano religioso e paradoxo, à luz do contexto profético sobre o verdadeiro Mashiach. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui o quê? Que da filosofia surgiu isso. Nós temos que entender uma coisa: os gregos, eles têm muitos semideuses, não é isso? Nós vemos, por exemplo, muitos, né, dos semideuses deles, né, que eles eram o quê? Filhos de um deus com uma mulher mortal. Então eles eram nem Deus, nem homem. Ou eles eram 100% homem e 100% Deus. Vocês estão me entendendo? Então isso é mitologia. E nós temos que entender que a palavra foi muito mexida pelos gregos, depois mexida pela cristandade, né, quando passaram para o latim. E muita coisa foi acontecendo, foi se modificando. Eu sei que muitos vão me dizer, não, mas não é assim. Mas nós vamos continuar o estudo. Vamos observar as coisas, né, para ver se eram assim ou não.
Por exemplo, eu quero ler um texto com vocês que nós vamos encontrar em João capítulo 7, versículo 42, que nos diz assim: não diz a Escritura que o Machia vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? Quer ler na sua Bíblia para ver se tem? João, no capítulo 7, versículo 42. Leia na sua palavra. E então, não diz as Escrituras, conforme nós lemos agora em João 7,42, que o Machia viria da linhagem, da família de Davi? Observem, não só diz isso claramente, não só aqui em João 7,42, como nós vamos ver uma infinidade de textos, né, que vão nos comprovar isso, né? Porque daqui para frente o nosso estudo irá entrar nas profecias messiânicas, né, nas profecias que diziam respeito à vinda do Machia, né? Nós temos que entender que o próprio Machia nos diz isso claramente, com todas as letras, lá em Apocalipse, no capítulo 22, né? No versículo 16, que nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez para que possamos terminar o estudo de hoje. Então, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Se quiser olhar na sua palavra, olhe, que nos diz assim: eu, Yehoshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu, Yehoshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas congregações. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Observem, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bom, meus irmãos, nós vamos parar por aqui, porque daqui para frente nós vamos começar o estudo das profecias, né? Todas as profecias, nós vamos falar sobre muitas das profecias que falaram, que avisavam, que demonstravam a vinda do Messias. E vamos estudar uma a uma para podermos tentar explicar aquilo que hoje cremos, que não é uma viagem da nossa mente, mas sim aquilo que estamos aprendendo na palavra de Yahvé. Eu desejo que Yahvé os abençoe e guarde, que os ilumine para que possam estar entendendo a palavra dele. Desejo que a paz de Yehoshua HaMashiach esteja sobre ti e os seus, e que você continue acompanhando esses estudos, nem que seja para no final, como eu já disse, descartá-los. Mas pelo menos se dê essa chance. Shalom.